o Estado profundo e a classe dominante fracassada estão tentando resistir a quaisquer mudanças em suas políticas fracassadas do passado. Porque Donald Trump quer acabar com o Estado profundo. Há muito tempo, ele vem falando sobre isso. Multidões raivosas, radicais do Estado profundo. O Estado profundo para obliterar o Estado profundo. Afinal, o que é o Estado profundo? Será que é um grupo de burocratas? Poderosos nos bastidores? Uma sociedade secreta? Imagine que você vota para eleger um novo presidente, mas no fundo, nada realmente muda. Decisões de guerra, espionagem e manipulação política já foram tomadas muito antes do seu voto. Você acha que quem manda no mundo são os políticos? E se eu te dissesse que existe uma rede oculta, intocável, que realmente controla os rumos do planeta? Recentemente, Donald Trump e Elon Musk tomaram uma decisão que abalou Washington: fechar a USAID, uma das maiores agências humanitárias do mundo. Musk chamou essa agência de organização criminosa. Mas por quê? Este vídeo vai te mostrar a verdade por trás do Estado profundo e por que essas ações recentes podem mudar tudo. A ideia de um governo oculto não é nova. Nos anos 90, a Turquia usou o termo Estado Profundo para descrever uma rede de militares, mafiosos e políticos operando nas sombras. Mas e os Estados Unidos? Será que existe algo parecido no país mais poderoso do mundo? Para entender o que chamamos de Estado Profundo, precisamos voltar para 1947. Foi nesse ano que a CIA foi criada, logo após a Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo? Proteger os Estados Unidos de ameaças externas. Mas o que pouca gente sabe é que essa nova agência ganhou poderes quase ilimitados para conduzir operações secretas ao redor do mundo. Golpes de Estado, assassinatos, manipulação de eleições, tudo isso aconteceu sem que o povo americano soubesse. O conceito de Estado Profundo, como conhecemos hoje, começa a ganhar forma com a criação da CIA em 1947. Mas as raízes desse poder oculto vão muito mais fundo na história. Quando Harry Truman assinou o National Security Act em 1947, criando a CIA, ele tinha uma visão clara: proteger os Estados Unidos de ameaças externas. No entanto, o que Truman não imaginava era que essa agência das décadas seguintes ganharia poderes que a tornariam praticamente intocável e além do controle democrático. O papel da CIA foi se expandindo ao longo dos anos. E com o fim da Segunda Guerra Mundial e a ascensão da Guerra Fria, as ações secretas tomaram uma nova dimensão. A criação de redes de espionagem, a manipulação de políticas de outros países e a realização de golpes de Estado se tornaram parte da estratégia dos Estados Unidos para conter o avanço da União Soviética. A Guerra Fria não foi apenas um embate entre duas superpotências, mas também uma guerra travada nas sombras, onde as ações secretas tinham um papel crucial. Um dos momentos mais críticos que expôs o poder da CIA e das agências de inteligência dos Estados Unidos foi a crise dos mísseis de Cuba em 1962. A descoberta de mísseis soviéticos instalados em Cuba, a apenas 90 milhas da costa dos Estados Unidos, trouxe o mundo à beira de uma guerra nuclear. A resposta dos Estados Unidos foi imediata, com o bloqueio de Cuba e a ameaça de uma invasão militar. No entanto, o que muitos não sabem é que esse evento foi alimentado por uma série de ações secretas orquestradas pela CIA. Em 1961, antes da crise dos mísseis, a CIA orquestrou a invasão da Baía dos Porcos.
Uma tentativa fracassada de derrubar o regime de Fidel Castro em Cuba. Milhares de exilados cubanos, treinados pela CIA, tentaram invadir a ilha, mas a operação foi um desastre. A falha humilhante expôs as fraquezas da agência na época, mas também revelou a grande disposição da CIA em agir de forma agressiva para proteger os interesses dos Estados Unidos, independentemente das consequências diplomáticas ou da legalidade de suas ações. A falha na Baía dos Porcos foi um golpe para a administração de John Kennedy, que havia assumido a presidência apenas 3 meses antes. A CIA estava envolvida diretamente no planejamento e execução da invasão, mas depois da derrota, a relação entre Kennedy e a agência se deteriorou. Kennedy, que já estava em desacordo com a CIA sobre outras operações secretas, sentiu-se traído pela falha na Baía dos Porcos e começou a questionar a influência que a agência tinha no governo dos Estados Unidos. Ele chegou a fazer declarações públicas sobre desmantelar a CIA, mencionando que havia uma rede de sociedades secretas que estavam manipulando o poder de forma clandestina. A CIA, após a Baía dos Porcos, não se abateu. Em vez disso, a agência usou essa falha como um impulso para expandir suas operações clandestinas. A Guerra Fria foi um campo fértil para a atuação do Estado Profundo, já que as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética criaram um cenário perfeito para a criação de operações secretas para derrubar governos, apoiar ditaduras favoráveis aos interesses ocidentais e realizar golpes de Estado. A intervenção da CIA em países como Irã, Guatemala e Chile são exemplos claros de como o Estado Profundo estava operando para garantir que os regimes alinhados ao Ocidente estivessem no poder, independentemente dos interesses locais. O golpe de 1953 no Irã, que derrubou o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, é um exemplo clássico. Mossadegh havia nacionalizado a indústria do petróleo iraniana, o que prejudicava os interesses das grandes corporações petrolíferas ocidentais. A CIA orquestrou o golpe que depois Mossadegh e colocou no poder o Shah Reza Pahlavi, um aliado nos Estados Unidos, o que garantiu o controle dos recursos naturais do Irã. Na Guatemala, em 1954, a CIA derrubou o governo de Jacobo Arbenz, que havia implementado reformas agrárias que desafiavam os interesses da United Fruit Company, uma poderosa empresa americana. E no Chile, em 1973, a CIA apoiou o golpe militar de Augusto Pinochet, que depois o presidente Salvador Allende, o primeiro marxista eleito democraticamente na América Latina. Essas operações eram apenas algumas das muitas realizadas pela CIA e outras agências de inteligência durante a Guerra Fria, com o objetivo de garantir que governos pró-Estados Unidos estivessem no controle, sem a necessidade de envolver publicamente os Estados Unidos em conflitos diretos. O que essas ações revelam é que por trás dos políticos das decisões públicas havia uma rede de poder invisível e altamente eficaz, agindo dos bastidores para proteger interesses estratégicos, mesmo que isso significasse manipular a política global. O Estado Profundo já estava, portanto, muito mais enraizado do que muitos imaginavam, operando em um nível que transcende a política tradicional. Por que escolher isso como nosso objetivo? E eles podem bem perguntar: por que escalar a montanha mais alta? Por que há 35 anos atravessar o Atlântico voando? Por que Rice joga contra Texas? Nós escolhemos ir à Lua. Nós escolhemos ir à Lua. Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. No dia 22 de novembro de 1963, poucas horas após o assassinato de John Kennedy, o Washington Post publicou um artigo surpreendente. O autor? Harry Truman, o homem que criou a CIA,
Truman alertava: a CIA havia se tornado um monstro fora de controle. Ele disse: nunca quis que a CIA se tornasse um braço operacional do governo. Seu propósito era apenas coletar informações de inteligência, não interferir em outros países. Nos anos 70, o Congresso tentou expor a verdade. As famosas audiências de Church, em 1975, revelaram que a CIA e o FBI estavam espionando jornalistas, políticos e até cidadãos comuns. Décadas depois, Donald Trump alegaria que ele próprio foi alvo do Estado Profundo. Ele acusou agências como o FBI e a CIA de sabotá-lo enquanto era presidente. Isso é real ou é apenas uma desculpa para evitar investigações? Se a Guerra Fria fortaleceu o Estado Profundo, houve um momento em que o Estado Profundo tornou-se praticamente intocável, o 11 de setembro. Poucos dias após os atentados, o Congresso aprovou o Patriot Act, expandindo o poder do governo junto com a NSA, a CIA e o FBI para vigiar cidadãos sem mandado. Agora, voltamos a 2025. Donald Trump e Elon Musk decidiram fechar a USAID, agência que opera em mais de 100 países, enviando bilhões de dólares para projetos humanitários. Mas essa agência não é apenas humanitária. Documentos vazados mostram que a USAID foi usada como cobertura para operações secretas. Em Cuba, essa agência financiou programas para desestabilizar o governo. E na Venezuela, a agência foi usada para financiar grupos de oposição, segundo documentos vazados pela Wikileaks. Mas Musk está expondo a verdade ou apenas eliminando concorrentes políticos? Agora, se o Estado Profundo existe ou é apenas uma ilusão, fica esse questionamento. Trump e Musk dizem que estão lutando contra ele e desafiando essa estrutura. Ou será que eles apenas querem tomar o controle dessa máquina? Se existe algo que a história nos ensinou, é que quem desafia esse sistema paga um preço alto. E mais importante, se isso é real, quem realmente governa o mundo? Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Trump e Musk estão lutando contra o Estado Profundo ou fazem parte dele? Eu quero que você deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.